enxerga nessa imagem aqui? Essa outra aqui? E quem sabe nessa? Comenta aqui. Na escola ou talvez no oftalmo, tu já viu esse teste de daltonismo. E aí, a depender do que tu enxergou ou deixou de enxergar, pode ser que tu tenha um determinado tipo de daltonismo. Vamos falar sobre isso? Oi, meu nome é Sofia, eu sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas e hoje eu vim te contar sobre como que funciona afinal o daltonismo e por que que algumas pessoas conseguem enxergar o mundo de uma forma diferente da nossa e por que que essa condição genética é mais rara em mulheres do que em homens. Dentro da retina do nosso olho tem dois tipos de célula que são derivadas do sistema nervoso, que são fotorreceptores. São eles os cones e os bastonetes. Os bastonetes detectam luz, ou seja, através dos bastonetes a gente percebe se o ambiente é claro ou escuro, ou quão claro ou quão escuro está o ambiente. Inclusive, animais que enxergam à noite têm mais bastonetes do que nós, por exemplo. E agora, via de macete, os cones de C enxergam cores com C. Então aí, se cair numa prova, vai lembrar disso. Acontece que os cones têm basicamente três tipos, sendo um tipo de cone sensível ao vermelho, um tipo de cone sensível ao verde e um tipo de cone sensível ao azul. E a junção do trabalho entre os diferentes tipos de cones e bastonetes que a gente consegue enxergar uma variedade de cores. E acontece que se um deles falhar ou não existir, como é o caso de alguns tipos de daltonismo, a pessoa vai ter a percepção de cor diferente de quem tem todas as três células funcionando. E aí, por exemplo, se a pessoa tem deficiência nos cones vermelhos, ela vai ter a visão afetada para todas as cores que derivam do vermelho. Marrom, rosa, roxo, laranja. Ou seja, daltonismo não é sobre não enxergar cores, é sobre ter uma percepção diferente de cores. E aí, existem basicamente três tipos de daltonismo. Protanopia, que é a ausência de cones para a cor vermelho. Deuteranopia, que é a ausência do cone verde. E tritanopia, que é a mais rara de todas e a deficiência no cone azul. E além dessas três, ainda existem outras formas que a gente chama de anomalias, que é quando os cones, eles até que funcionam, mas têm alguma alteração. Acontece que os genes para a produção dos cones vermelhos e verdes, eles são atrelados ao sexo, ou seja, eles são atrelados ao cromossomo X. Aquela historinha do XY, lembrando? Mulheres do sexo biológico são XX, homens de sexo biológico são XY. Não estou falando aqui de identidade de gênero. E é por isso que o daltonismo mais comum é atrelado aos cones vermelhos e verdes, e também é por isso que ele é mais comum em homens. Como assim? Quando a pessoa ela é XY, basta que o gene para daltonismo tenha vindo. No caso das mulheres XX, é preciso que o X que vem do pai e o X que vem da mãe contenham o gene para o daltonismo, porque senão pode rolar uma compensação. Digamos que a mãe passou o X que tenha daltonismo e o pai passou um X que não tem. Nesse caso, pode ser que ela nem manifeste os sintomas do daltonismo. Título de curiosidade, o daltonismo não é considerado uma doença, mas sim uma condição genética que vai afetar somente a percepção das cores. É isso aí. Para mais curiosidades de biologia e dia a dia, me segue aqui.